Oi, eu sou a Bia e hoje eu vou analisar uma das personagens mais injustiçadas na minha opinião. Para aqueles que assistiram Glee da primeira temporada até a sexta, testemunharam um declínio horrível da Tina. Em algum lugar do meio da série, a Tina foi de 0 a 100 muito rápido. Isso incomodou muitos fãs de Glee. Não é segredo que no Glee e até em outras séries, personagens brilham mais que outros. Mas a maioria dos personagens de Glee foram gradualmente crescendo durante a série. E isso faz sentido. Mas infelizmente esse não foi o caso da Tina. Então nesse vídeo a gente vai analisar essa personagem, olhando seu crescimento como personagem, seu papel na história, as relações que ela teve com outros personagens, os motivos dela, vocês vão entender isso depois, e como trataram ela na série. A personalidade da Tina com certeza é a personalidade que mais mudou durante a série. Ela mudou demais do começo ao fim da série. Praticamente irreconhecível. Tina, what are you good at? We'll figure something out for you. Na primeira temporada, a Tina era muito tímida, muito quieta, ela tinha medo de falar em público e por isso ela fingiu ser gaga para evitar essas situações onde ela se sentia desconfortável. Então, quando somos apresentados a Tina, ela tinha um estilo meio punk, meio gótica, meio emo. Na temporada 1, mesmo ela sendo muito tímida, a gente consegue ver ela se importando com os outros personagens, especialmente o Artie. Ela era uma amiga muito solidária e apoiadora, mas ela não recebia nada em troca. Na temporada 2, a Tina começou a se expressar mais, e eu acho que ela não era mais tímida. Nesse ponto ela não tinha uma das maiores vozes na série, e provavelmente é por isso que ela sempre ficava no fundo. Apesar de ela estar mais confiante no seu canto na segunda temporada, a Tina nunca terminou um solo nessa temporada, e geralmente acabava chorando depois. Unphotographable. You're my favorite work of art. O estilo dela nessa temporada também mudou um pouco. Ela começou se vestindo num estilo mais gótico vitoriano e depois um mais feminino na terceira temporada. Então na temporada 3 a Tina começou a se expressar mais as opiniões dela e falar o que ela estava pensando. Ela não falava demais, ela também pareceu se ajustar na sua confiança. A gente viu isso quando ela ajudou o Mike a ser aceito pelos pais dele e colocou ele na escola de dança, e até desempenhou um papel fundamental na Rachel entrar no Niara. O estilo dela na temporada 3 também mudou completamente. Ela começou a se vestir no estilo mais retrô, anos 60, com cores mais vivas, o cabelo com mechas e cachos clássicos. Então na terceira temporada ela abandonou completamente o estilo gótica, o que foi notado por todo mundo, menos os personagens da série. Tina, you may not always get all the solos, but you were a key player. I put you in charge of costumes. Wow, like that's some prize. You want props to move around? Well, I'm a human prop, and I'm sick of it. Nesse episódio, a Tina fala como ela se sentia nesses últimos anos, sempre sendo ignorada pela maioria das pessoas no Glee. Obviamente, eles agiram como se ela estivesse exagerando e ela acabou voltando a ficar no fundo de novo. Então a quarta temporada veio e aconteceu o esperado. Nessa temporada que a gente conseguiu ver que a Tina mudou da água pro vinho. Ela não só ficou super confiante, ela também se tornou uma diva. Ela virou tipo uma mistura das garotas que se formaram na última temporada. Mas essa mudança não foi do nada. Olha, um fato curioso! Segundo minha pesquisa, depois da temporada 3, a Jenna foi até o Rib e expressou como ela se sentia sempre ficando no fundo. E foi aí que recebemos a nova Tina. Ela teve algumas histórias relevantes na série, mas quase nenhuma delas foi usada. Exceto por aquele que a Tina tinha uma tendência a sair com homens que acabam sendo gays. É aqui que a gente tem a cena de sentir vergonha alheia, onde a Tina tem um crush no Blaine e ela passa Vic Vaporub no peito dele. As pessoas dizem que a Tina reclama demais, é por isso que eles odeiam ela. Eu acho que ela reclama pouco pra alguém que aguentou pacientemente por 3 anos e só ganhava farelos comparado aos outros. Sim, ela teve momentos fresquinhos e insensíveis, como quando ela tá com a Marley depois das seccionais, ou até mesmo os comentários egoístas que ela teve no episódio de homenagem ao Corey. Mas tudo isso estava fora do caráter dela. Nenhuma dessas coisas combinava com a Tina das temporadas anteriores. No geral, o crescimento da Tina foi meio que uma merda como personagem. Eles tornaram uma atitude super doce, tímida, e transformaram ela numa maldade aleatória, que ninguém sentiu vontade de tolerar naquele ponto do show. Quer dizer, a sua personalidade mudou com o tempo, mas infelizmente, em vez de ela passar de um personagem desinteressante para um mais intrigante, ela passou de uma subutilizada para uma completamente mal utilizada. Então, eu não tenho certeza se a Tina deveria ser gaga o tempo todo e eles decidiram mudar depois, ou se esse era o plano o tempo todo de ela fingir ser gaga. Mas independente em ambos os casos, ela deveria ser uma garota tímida e insegura.
A Tina representava garotas tímidas, inseguras, que não pensavam em si mesmas, como eu. No início, toda vez que a Tina recebia um elogio, ela desviava e falava sobre si mesma de uma maneira ruim. Embora a Tina fosse capaz de superar sua timidez e se tornar uma menina muito franca depois. Então, se isso foi de propósito ou mal colocado pelos escritores, a Tina deveria ter mostrado que você consegue superar a timidez e a ansiedade. Agora, outra coisa, me deixa até triste dizer isso. Mas além disso que eu acabei de falar, mais tarde na história, os enredos principais da Tina no show, na verdade, nunca foram centrados em torno dela. Ela sempre estava acostumada a empurrar o enredo de outra pessoa para frente. Ela era constantemente usada como alívio cômico e era normalmente a pessoa que recebia mais comentários racistas na série. E mais uma coisa, eles faziam ela chorar toda hora por nenhuma razão. Nenhum personagem teve suas músicas interrompidas como a Tina teve. Usar ela como alívio cômico foi tão ruim que, mesmo no episódio de homenagem ao fim, ela fez um comentário egoísta só pra ter alívio cômico, num episódio que não deveria ter. Tina nas temporadas anteriores era um herói desconhecido, que fez muitas coisas para os outros personagens, mas nunca recebeu nada em troca. Seu papel na história era simples. Uma garota tímida que acabou superando suas inseguranças e acabou crescendo, e também uma personagem não tão glamurosa quanto servia para avançar a história de outro personagem, e que foi usada como um constante alívio cômico. A maioria das pessoas do Glee Club normalmente se chamavam de amigos, mas com o passar do tempo foram se formando grupos menores, e esses grupos de amigos mudavam o tempo todo. No caso da Tina, ela era muito próxima da Mercedes, do Curry e do Warden na primeira temporada, e muitas vezes você via eles andando juntos. Na segunda temporada, depois que ela terminou com o Warden, você via ela mais frequentemente andando com o Mike Chen. E todas as principais histórias dela giravam em torno dele quando o Kurt foi para Dalton. Tinha momentos que você via a Tina conversando com alguns outros membros do Glee, mas eram momentos muito genéricos adicionados no fundo. Além do Mike Chen, a maioria dos laços que ela fez com outros personagens antes da quarta temporada eram bastante insignificantes. O relacionamento que Tina é mais lembrada é a com o Blaine, e a sua paixão por ele depois que a maioria dos membros do clube se formou. A Tina se aproximou do Blaine e levou isso para outro nível, quando ela começou a querer mais, mesmo sabendo muito bem que ele era gay, e que ele nunca poderia retribuir os sentimentos. Isso resultou em provavelmente uma das cenas mais embaraçosas de assistir no Glee, a cena do Vaporub. Então temos o relacionamento dela com o Mike, que foi na verdade um dos relacionamentos mais saudáveis do show, ao contrário de muitos outros relacionamentos da série. Durante o episódio de casamento da Santana e da Brittany na sexta temporada, Tina pediu em casamento Mike, mas ele recusou. E esse foi o último contato deles porque no final vimos que ela voltou com Artie. Então na maior parte a Tina tinha um bom relacionamento com todo mundo no Glee. Quer dizer, eles insultavam ela o tempo todo. Mas eu acho que ela era uma boa amiga para muitas pessoas. E meio que foi uma droga que eles arruinaram todos os seus relacionamentos. Então vamos dizer por um segundo que o personagem da Tina foi maltratado e que isso foi feito de propósito. Olhando dessa perspectiva, a mudança de personalidade meio que faz sentido. A coisa é que a Tina era uma grande amiga para todos nas temporadas anteriores. E ela se importava com todos, mas ela não era prioridade de ninguém. Exceto pelo Mike, então faz todo sentido que, quando seus colegas se formaram, ela não deixaria nenhum dos outros colegas pisarem nela de novo. E qual a melhor maneira de fazer isso do que se afirmar? Além de que ela só tinha um ano mais e ela não tinha mais nada a perder. A Tina viu as atitudes das outras meninas que elas exigiram as coisas e conseguiram. Só fazia sentido ela usar a mesma tática também. Faz todo sentido que quando o elenco principal deixou o show, o seu personagem se sentiu confortável o suficiente para se tornar sem remorso. Especialmente porque ela era do último ano. Aí tem o fato óbvio que os escritores não sabiam o que fazer com ela. Então eles só tornaram ela como os outros personagens. Os escritores não se portavam tanto com a Tina. Como eu disse antes, a maioria das histórias dela mal eram sobre ela. Mesmo a do Vaporub, que foi feito só pra voltar pro Kurt e trazer uma reação dele. Ela também foi usada como alívio cômico, que principalmente deixou ela desajeitada e irritante. Os comentários dela no episódio do fim, que eu tenho que comentar de novo, foram realmente insensíveis. E não era justo fazer isso com a personagem dela. Não era justo fazer a personagem parecer se importar apenas com ela, mesmo quando seu amigo acabou de morrer. Outra coisa é que a Tina é a única membro original que nunca atingiu a marca de 100 músicas. Ela só cantou 80 músicas durante a série inteira. Já o Darren Criss, que aliás eu amo, ele era um personagem que aparecia bastante e se tornou o personagem principal. Só na terceira temporada ele cantou 128 músicas. Eu ouvi os argumentos das pessoas sobre as músicas não serem dadas pra Jenna. Eles falavam que ela não cantava bem.
Mas, gente, ela tava na Broadway antes do Glee. E outra, eles não iriam contratar alguém que não cantasse bem. E também personagens como Queen e Finn, que não têm um alcance tão alto nas notas, receberam bastante músicas. Como eu disse antes, a Tina era frequentemente usada como alívio cômico, e era vítima de insultos raciais que normalmente eram as piadas menos engraçadas do episódio. Além dos pais da Mercedes, os pais da Tina foram os últimos que nunca foram vistos no programa. O que por um lado é bom, exceto pelo fato que a Tina deveria ter uma história de adoção que foi cortada. 70% das histórias planejadas para Tina foram cortadas em favor da história dos outros personagens. A maioria das músicas que ela deveria cantar também foram cortadas. Se você não gosta da Tina, eu não posso culpar você, porque eles nunca nos fizeram ter uma conexão com ela. Na verdade, a gente mal sabe sobre a vida pessoal dela. Na segunda temporada, ela só tinha 80 falas, e 22 delas eram frases genéricas que qualquer outro personagem poderia falar. A Jen até disse no seu livro que ela escolheu o Glee, mas o Glee não a escolheu. E eu acho que isso é verdade quando você pensa no fato que ela foi a única membro original cortada no filme Glee 3D, até mesmo do pôster. E você começa a perceber com essas coisas que talvez o Glee não esteja tão interessado assim na Tina. Era que os escritores de Glee não tinham a menor ideia do que fazer com ela. Então eles transformaram ela numa mistura de personagens irritantes que a gente adorava odiar. E eles achavam que ia acontecer a mesma coisa com ela. Eu gostaria muito de ter visto mais cenas genuínas da Tina, ao invés de ver aquelas cenas embaraçosas e irritantes. Eu não posso deixar de me sentir mal pela Tina, mas acho que com um show como o Glee, que tem bastante personagens, os escritores tendem a colocar mais energia em alguns do que outros. E resultou nisso. Bom, obrigada por assistirem. Por favor, não hesitem de colocar os pensamentos de vocês aqui embaixo. Também não se esqueçam de curtir e se inscrever. Até a próxima! Tchau! Deixa ela passar de uma pessoa. Mas no caso da Tina, ela era muito próxima da Mercedes, do Kurt e do Ari. Olhando dessa perspectiva. Olhando dessa perspectiva.